Oi, pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas pela nossa BCC Television, que sempre tem o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento e um elevado teor de cultura. Desta feita, temos um convidado que vai levar não só um bom entretenimento, como uma visão maravilhosa do mundo e principalmente muita cultura. Estamos falando de Rômulo Provetti, que é um economista, motociclista inveterado, um sujeito que escreve maravilhosamente e principalmente descreve aquilo que você vê nas fotos maravilhosas que ele consegue extrair. Rômulo, bom mineiro, por sinal, um bom mineiro, esse orgulhoso mineiro. Tudo bem, Rômulo? Tudo bom, Ralf? Obrigado por ter vindo diretamente das Minas Gerais. Você mora em Belo Horizonte? Né? Eu moro em Belo Horizonte. Diretamente de Belo Horizonte. Belo Horizonte. Nos prestigiar aqui. Muito obrigado. O Rômulo é o segundo ou terceiro livro, o Himalaia? Terceiro livro que eu publico. Terceiro livro. O Himalaia é fantástico, é o recente. Isso. Não é o último, é o Acabei de lançar. Muito. Olha, pessoal, este livro chama-se Viagem de Moto pelos Caminhos do Himalaia. É arrepiante. Não só pelas coisas grotescas que ele descobriu e fotografou e explicou, como também pela paisagem, pelas... Bom, tem uma menina linda aqui. Qual é a página daquela menina que você fotografou? Eu não lembro, você não mas lembra a página? Página... A menina é sensacional. É fácil de achar. Vamos lá. E, enquanto você acha, tem também um outro livro. O livro anterior, página é o anterior, o 99. Atacama. Página 99. Essa menina é sensacional, né? Sim. Eu vou mostrar para vocês, mas nós não vamos pegar. Olha, está até mais ou menos. Eu quero que vocês vejam essa menina. Bom, isso aqui é só um aperitivozinho do que vocês vão ver. Nós estávamos, pouco antes dele chegar, nós estávamos selecionando imagens para mostrar para vocês. E não tem como selecionar, porque, bom, você mandou umas 200 fotos, né? Sim. Não tem como selecionar, porque são todas lindas, maravilhosas. O livro anterior é esse aqui, o do Atacama? Isso, foi o segundo livro que eu publiquei. A Caminho do Atacama, uma viagem de moto até o que eu acabei de receber, então não tenho como comentar com vocês. Realmente não tenho como comentar. Vou dar uma lida, depois a gente... Quem sabe você volta aqui só para falar sobre ele. Será Porque um prazer. Atacama é um maravilhoso, um trajeto maravilhoso, né? Muito procurado pelos motociclistas brasileiros. Tenho amigos que todo ano vão como é que se fala? Em grupos. Em grupos, em longas caminhadas só para o Atacama. Meu, você é um jovem ainda, administrador. O que te move, além da plena liberdade que dá, só a moto te dá essa liberdade? Mas o que... Porque são caminhadas fantásticas, né? Sim. Bom, são vários fatores que me movem, né? Como você perguntou. Desde conhecer lugares, conhecer pessoas, né? Culturas e me conhecer também. Porque para entender como que eu reajo nesses lugares, como eu viajo de motocicleta, né? A motocicleta me permite ter momentos de introspecção que me fazem conhecer a mim mesmo, né? Ou tentar conhecer, porque é difícil a gente saber exatamente quem a gente é. Bom, isso é verdade, né? A gente está sempre se questionando e nunca recebe a informação. Exatamente. Um dia, quem sabe, eu consigo me explicar. Tem uma foto nesse livro de umas estrelas. Sim. Ali você não sabe se é estrela ou é um enxame, né? Na verdade, é uma foto Tá no ar, olha aqui, olha, é fantástico. Isso é da Via Láctea. E ela não foi, essas não foram as melhores fotos que eu tirei da Via Láctea. Aqui em Belo Horizonte, perto de Belo Horizonte, eu consegui tirar algumas fotos até mais bonitas do que essa. Fantástico, né? Porque nessa viagem eu não levei uma lente que é grande angular,
e que eu conseguiria tirar uma foto um pouco melhor do que essa. E para essas viagens você fez algum curso de fotografia? Eu fiz algum tempo atrás, não para as viagens, mas para tirar fotos, eu fiz um curso do Senac de algumas horas, só para aprender algumas técnicas básicas, mas nunca aprofundei mesmo, não. Então você quer me dizer, com alguma modéstia, que você é um bom fotógrafo? Porque as fotos que você tirou... O pessoal da técnica está babando até agora, né? Mas eu tenho uma técnica que é a seguinte, eu tiro um monte de fotos e uma delas sairá boa. Mas essa não é só a tua, até. Todos os fotógrafos. Ou você acha que aquelas meninas que saem lindas na capa tiram uma foto só? Não, são, o dia inteiro são fotografando. muitas, Aquilo lá é fantástico. Mas a fotografia é uma forma de registrar um momento que o olho percebe. Se a gente tem sensibilidade... Perfeito. Né? Esse é o termo. É a sensibilidade para apreciar uma paisagem e tentar captar. Às vezes a fotografia ela não consegue capturar aquilo que a gente está vendo, né? Porque é a luz que entra nos nossos olhos e é a luz também que entra na câmera fotográfica. Mas nem sempre sai do mesmo jeito ou da forma como a gente queria, né? Da forma que a gente viu, né? Exatamente. Às vezes sai melhor, né? Às vezes sai melhor. Por exemplo, os nossos olhos não conseguem captar aquelas fotos da Via Láctea. Já a câmera, por causa da sensibilidade maior à luz, ela consegue capturar isso. Não, foi fantástico. Você sempre vai sozinho? Bom, eu prefiro ir sozinho. Eu já fiz várias viagens sozinho, ou com no máximo mais um amigo ou um parente, meu filho ou um sobrinho. Mais um louco, né? Na louco verdade, pela liberdade. Né? Tem muita gente que fala que quando lê minhas histórias, meus livros, fala, você é maluco? Na verdade, não. Porque as minhas viagens, elas são muito planejadas. Essa é uma coisa a logística de uma viagem. Eu estudo um roteiro, o que pode acontecer, condições climáticas, por exemplo. O que eu chamo de cenários, Perfeito. Né? Eu analiso os cenários e o clima é um deles. Por exemplo, para essa viagem para o Himalaia, tem uma janela do ano que é possível chegar nas estradas ou passar pelas estradas que nós passamos. Fora dessa janela, as estradas ficam bloqueadas. Por qual motivo? Chuva, neve, gelo. Então, a gente tem que saber exatamente qual que é o período mais adequado, porque na motocicleta a gente está muito exposto ao tempo, né? Às condições climáticas. É muito bom, é ruim em determinado aspecto, porque limita a nossa atuação, né? Dependendo do período do ano, a gente fica limitado. Mas é bom também, porque para quem tem sensibilidade, né? É uma forma de você sentir o meio ambiente. Então, às vezes eu estou pilotando e sinto o cheiro de flores, o cheiro das árvores, né? E de carro ou com outro tipo de veículo, de locomoção, a gente não tem essa oportunidade. E o Himalaia deve ser um exotismo o tempo todo, né? É exótico do ponto de vista de pessoas, mas ele é grandioso quando se fala de natureza, né? A natureza é grandiosa. Então, em determinados momentos, até como eu disse, que é uma forma até de me conhecer, para saber quão grandiosa é a natureza e quão pequenos somos nós. Sim, perfeito. Né? Sem querer dar uma de profundidade filosófica, é isso mesmo. Eu não me aventuro a ser filósofo, não, mas é isso mas aí. Quando a gente está refletindo, a gente tem que pensar na vida. Você né? Saiu do teu ambiente natural e vai para um outro mas que você pesquisou isso também, mais ou menos você já sabia o que ia encontrar, ou não? Sim, sim. É claro que a gente, no planejamento, tenta antecipar ou entender ou compreender tudo aquilo que pode acontecer com a gente. O principal do planejamento não é só
antever as coisas e evitá-las, mas se ocorrer algum problema, o que a gente pode fazer? Qual é a ferramenta que eu vou usar? Né? Exatamente, é me preparar ou nos preparar para eventualidades que podem impactar a nossa viagem. Tem uma foto, por exemplo, aquela do banheiro do hotel. Sim. Que nós estamos vendo agora há pouco aí. Você já sabia que ia encontrar aquele tipo de alojamento? Não? Sim, sim. Você já sabia? Já sabia, já tinha estudado, mesmo porque uma forma de estudar é lendo histórias de outras pessoas que foram por lá, passaram por aquele mesmo percurso, certo. Seja de motocicleta, de bicicleta, né? Então tem pessoas mais malucas do que a gente que anda de moto. Anteriores malucos. São. Né? Mochileiros ou pessoas que vão de ônibus, trem e assim por diante. Então, lendo essas histórias, a gente encontra esse tipo de situação com... Sim, até porque ali falando de estrelas, é uma miríade de religiões, né? Sim, lá a região é berço de pelo menos umas 4 ou 5 grandes religiões, né? Então, o budismo nasceu na região, o hinduísmo, o sikhismo, né? O muçulmano, né? E você precisou, para entrar no país, você precisou... o que precisou, por exemplo, para... Você falou que são 4 religiões dominantes, deve ter as... Sim. Com menor importância. Dezenas e dezenas. Exato, exato. Como é que você entrou no país? Você levou a moto do avião, de navio? Como é que foi? Na verdade... Eu estou falando em termos de licença, né, para você trafegar normalmente sem ser abordado, se bem que acho que você até deve ter sido. Né? Várias vezes. Uma região que nós fomos, a gente inclusive precisou de autorização de um departamento do governo para que a gente pudesse entrar. Você precisou tirar essa autorização lá ou aqui? Lá. Bom, o país que a gente foi mesmo foi a Índia, né? Então nós circulamos pela Índia na divisa com o Tibete e o Paquistão e fomos para uma região de conflito que é a Caxemira, né? O Himalaia ele cobre 5 países, né? O Tibete, o Butão, o Nepal, a Índia e o Paquistão. Sendo que o país com maior extensão territorial, com maior extensão do Himalaia é a Índia. Né? Então, a gente precisou de visto. Né? As motocicletas nós alugamos lá, em Nova Delhi. Então, não levamos. Até estudamos uma forma de levar daqui as nossas próprias motocicletas, mas ficava muito caro. E um transtorno, né? Fora Imagino, né? A logística não é fácil, né? A gente precisaria de um tempo, mas nós conseguimos. Fizemos amizade pela internet com um indiano, um motociclista indiano, que nos ajudou muito. Mas sabia o caminho das pedras. Sabia e nos ajudou muito. E eu retornei lá, eu fui 2 vezes. Essa segunda? O livro ele conta a história da primeira vez que nós fomos, eu e o Rafael, que é um amigo. Depois eu retornei sozinho e viajei pela região por 30 dias sozinho. 30 não, porque 4 dias esse amigo indiano ele viajou comigo. Então é mais uma história que eu pretendo depois transformar também em mais um livro. Quanto tempo leva o planejamento? Para essa viagem... Concebe, por que você decidiu ao Himalaia primeiro? E segundo, quanto tempo demanda nesse planejamento? A história, a ideia maluca, né, que até está no livro, o título de um capítulo é A Ideia Maluca. Não foi minha, foi do Rafael Barata, meu amigo, que viu um grupo de motociclistas passando percorrendo uma passagem de montanha, e aí ele ficou maluco. Aliás, desculpe, falar em montanha, olha esta foto. Sim. Essa foto nós tiramos na Caxemira,
Se você olhar à esquerda, tem um rio embaixo. Sim, lá embaixo. É um rio grande, caudaloso, mas na foto ele fica pequeno. Porque o tamanho é a altura. Essa estrada ela foi recortada na rocha, né? e tem ali, eu estimo algo em torno de 50, 60 metros de penhasco. Tem uma outra que parece que tem até um belvedere. Tem essa, que é a contracapa do livro. É, isso aqui, exatamente. Parece que foi cortado com... Foi recortado na rocha. Foi recortado mesmo. Bem retinho, né? Sim. Fantástico. Nesse caso ali, eu pedi para o Rafael seguir, ficar lá, né, enquanto eu peguei uma posição boa para fotografá-lo. E depois eu fiquei brincando com ele o seguinte, porque a região ela é muito instável, né? Tem tremores. Eu falei, olha, enquanto você estava lá, eu estava rezando para não ter nenhum tremor. Eu achei que você ia falar o contrário, para ter um tremor que é para fotografar o momento. Não, era meu Filmar companheiro. não, você não filmou, só fotografou. Eu filmei, tenho muitas imagens, eu levei uma câmera no capacete, né? Tenho muitas imagens no YouTube, com passagens que nós, em alguns lugares bem interessantes, na estrada, os lugares que visitamos. Mas você perguntou sobre a ideia, né? E qual foi a segunda pergunta? Agora eu esqueci. A ideia maluca, né? Uhum. E o tempo de planejamento. Ah, sim, o tempo de planejamento. Para essa viagem foram 18 meses de planejamento. Na verdade, mas é uma curtição, então, né? Que a gente começa a viajar antes de pegar a estrada, né? Então, você viaja antes da viagem. Exato. Então, e eu sou muito detalhista, eu gosto muito de... Tem que ser, né, velho? Nesse caso tem que ser. Sim. Eu gosto muito de ler histórias, ler relatos de pessoas que fizeram viagens pela região. Eu leio artigos políticos sobre o clima. Eu estudo a climatologia, como eu te falei que o clima é muito importante. Então, para saber qual que é o período do ano com menor intensidade de chuvas, menor precipitação, a temperatura, né? São dois fatores, dois elementos da climatologia que a gente tem que estudar profundamente. E os relatos nos ajudam, porque nessa viagem, por exemplo, nós cometemos erros. As pessoas que lerão o livro ou que já leram vão aprender com nossos erros, da mesma forma como eu aprendi com os erros de outras pessoas. Que tipo de erro, por exemplo? Por exemplo, nós subestimamos as estradas. Apesar de estudarmos, a gente utiliza algumas ferramentas que estimam o tempo para percorrer uma distância. E funciona muito bem aqui no Brasil, por exemplo, na Europa, Estados Unidos, em outros países que eu já visitei. Essas ferramentas elas funcionam muito bem, então elas aproximam muito do tempo real. E lá não funcionou. Então, quando eu retornei no ano seguinte, né, eu já levei em consideração... Reparou os erros, óbvio. Exatamente. Então, isso inclusive nos impediu de chegar numa região que era um dos objetivos da viagem. Nós não conseguimos chegar lá por causa das condições das estradas. E foi o motivo de eu retornar no ano seguinte. E eles têm um exotismo miserável de bom, né? Sim. As cores, eles estão muito próximos a nós, particularmente no colorido, né? Na verdade, tudo lá é muito colorido. Muito. Né? Muito. As roupas do povo, tanto o povo tibetano, o monge tibetano, por exemplo, ele usa um vermelho escuro, vinho. Um carmim bem forte, mas os ambientes, né, dos monastérios,
eles são muito coloridos, de dourado, de amarelo, de verde, azul, vermelho. O indiano, ele usa todas as cores na roupa, principalmente a mulher. E um detalhe interessante, Ralph, eu gosto de fotografar, né? Você viu aí. E fotografa muito bem. Obrigado. E eu tentei tirar muitas fotos de pessoas. No livro tem assim 1/10 das fotos de pessoas que eu gostei, mas como tem uma limitação de espaço, né? Quando eu chegava num determinado local e via uma pessoa interessante que eu queria tirar foto, eu pedia a autorização. O homem da região, o indiano, o pessoal das montanhas também, né? O homem, ele se oferece para tirar foto, a mulher esconde. Olha. A maior parte, então várias eu chegava próximo, perguntava se podia tirar foto e elas escondiam o rosto, falavam não. Mas o homem, inclusive, eu sem pedir, ele oferecia. É mais vaidoso. Ou menos medroso, né? Sabe Deus. Ele queria aparecer, né? Ele é muito solícito, quer ajudar, da forma dele, mas ele é... Talvez se você estivesse com uma mulher, ela permitisse. Não sei dizer. Não sei se é por isso, mas várias vezes as pessoas, inclusive... Eu tive caso de uma senhora fechar o portão na minha cara quando eu perguntei se podia tirar uma foto. E você se manifestava naturalmente em inglês ou você aprendeu um pouquinho? Não, só em inglês. Só em inglês, né? Várias pessoas não falam, né? Várias dessas pessoas que permitiram, inclusive, tirar a foto... Vai para a mímica mesmo. Pelos sinais. Mas o inglês é o básico mesmo. E grana? Como é que se virou com grana? Eu levei dinheiro, levei dólar e troquei por rúpias. Rúpias, né? Uma viagem dessa, ela é muito barata. Isso que me impressionou. E quando você escreveu isso, falei, pô, como é que pode uma viagem barata? Você vai para a Índia, pô? Sim. Quanto tempo leva daqui? Você foi de avião, naturalmente. Sim. Quanto tempo daqui até a Índia? Há umas 17 horas, sem contar as escalas, né? Puxa vida. Nessa primeira viagem eu fiz escala em Dubai e depois pousei em Nova Delhi. Na segunda vez eu fui por Abu Dhabi. Mas eu até pelo fato de fazer o planejamento com antecedência, começar a planejar com antecedência, nós conseguimos, tanto para essa viagem quanto para a viagem que eu fiz no ano seguinte, nós conseguimos preços muito baixos de passagens aéreas, porque ficamos acompanhando promoções, então conseguimos pegar um período em que as companhias aéreas fazem promoções. Então a gente estudou, inclusive. É mais uma dica que você está dando. Então essa primeira viagem, por exemplo, cada um gastou $2.000. Você está brincando? Incluindo comida, tudo? Passagem aérea, hospedagem, alimentação, aluguel das motos, gasolina. Como é que se virou com comida? Que tipo de diferencial você encontrou? Olha, Porque tudo lá é diferente, né? Sim, muito diferente. A comida, de um modo geral, exceto na região da Caxemira, que eles gostam que é uma região muçulmana e que eles comem cordeiro, né? Carneiro. O restante dos lugares que nós passamos, a maioria das pessoas são vegetarianas ou veganas, né? Tá. Então, agora, a comida, de um modo geral, ela é muito apimentada, muito condimentada, na verdade. Pimenta é só um dos elementos. Então, o paladar, o nosso paladar normal aqui, ele não nos fez passar um certo aperto com a comida. No princípio, né? Depois... um monte de pão, né? Pão é tranquilo, né? Pois é, tem um pão indiano que chama paranta, ou pranta, parata, dependendo da região, que é um pão indiano, sem fermento, com muita manteiga,
e que ele tem os recheios assim de queijo, cebola, batata, e não é condimentado. E alimenta muito bem. E nós nos baseamos nesse pão para comer. Eu imagino. Mas experimentamos de tudo. Mas a gente saiu daqui com uma regra. Cozido, frito, assado. Evitar cru. Água só mineral. Até porque, essa é uma coisa que eu ia te perguntar, você não tomou banho nos rios lá, né? Não. Em um local lá... Aquele rio lá famoso, como é que é? Liga? Isso. Não tomamos... Chegamos a molhar em cachoeiras de águas que desciam das montanhas. Mas é água corrente, né? Águas muito limpas, e mesmo assim a gente ficou com receio de beber água. Teve um período que nós percorremos, que nós não encontramos lugar para comprar água mineral, e nós levamos um estoque, né? Sempre levamos um estoque, e quando chegávamos a um determinado lugar a gente repunha esse estoque. E aí a água acabou, e não encontramos lugar para comprar água, e aí nós tivemos que beber água de uma cachoeira. Morremos de medo, porque a gente não vê o alto das montanhas de onde a água vem, né? Mas é água corrente, presume-se que... Né? Mas mesmo a água corrente, ela pode conter algumas bactérias que o nosso organismo não está preparado. Para eles, né? Não diz a mínima, né? Exatamente. E animais? Algum animal diferente que você viu? Que eles convivem com animal assim, e animais até para nós peçonhentos, né? Macacos. Tinha uns macacos assim de 50 centímetros mais ou menos, que espalhado nas estradas. Tem uma cidade que nós somos, que foi Agra, onde fica o Taj Mahal, que a gente passava e tinha macacos no alto dos muros, das casas. E eles aprontam um bocado, né? E na estrada também. Então, a gente tinha, inclusive, que tomar muito cuidado, porque a gente chegava próximo e esperava eles saírem, a gente buzinava para eles saírem, para a gente poder passar. E a prioridade é eles, né? Sim. A prioridade é o animal. Eles respeitam muito os animais, né? Então tem as vacas, né? A vaca, eles respeitam muito a vaca e consideram um animal sagrado, é o hindu, né? Porque é um animal que fornece o alimento, que é através do leite. Eles não comem a carne de forma alguma, mas tomam o leite. Eles utilizam o estrume para adubar a plantação, a urina. Quando o animal morre, eles aproveitam os restos para o couro, a unha. Mas só quando morrem naturalmente. Naturalmente. Eles não abatem. Eles não matam e não utilizam a carne. Tem uma foto que você inseriu no livro, que é um camelo ao lado de um veículo, uma boa. Então... Sim. Então, isso foi na fronteira com o Paquistão. Tinha um camelo andando na estrada, simplesmente boa, né? Como se fosse um cachorro, um cão, anda aqui no Brasil. Para encerrar, tá? Nós estamos infelizmente... Já? Pois é, uma pena mesmo. Bom, pessoal, vocês não podem deixar de comprar este livro, ou vai numa livraria, ou numa biblioteca, porque já deve ter na biblioteca disponível. Olha, é fantástico, imperdível na realidade, não só pelos relatos, mas como pela sensibilidade fotográfica. Ele disse que não é profissional, mas eu particularmente duvido. São fotos raríssimas, que olha, tem uma de um rio que tem umas pedras e tem uma pedra na frente que é amarela. Parece que você colocou aquela pedra lá. Muito bonito. Intencional. Pois é, parece um quadro mesmo. Escuta, essa aí que está aqui, a Luciana Sim. colocou. Parece um quadro, gente. E essa pedra amarela aí parece que você colocou especialmente para tirar essa foto. Não, mas ou é Photoshop? Ela é grande, é uma pedra grande.
de uma tonalidade diferente, né? Até Teve combinando teve muito tempo de exposição para você tirar essa foto? Não, essa foi uma foto rápida. Foi rápido? Foi E eu, rápida. do alto do meu conhecimento, falei para eles, isso aqui deve ter tido uns 5 minutos de exposição e tal. Não, na verdade ali... Como eu sou ignorante. Nós chegamos numa cidade, o Rafael, nós passamos por um buraco na estrada e os raios da roda traseira da moto do Rafael quebraram, alguns raios. Aí nós conseguimos chegar nessa cidade e conseguimos uma pessoa para consertar. E enquanto ele estava consertando, eu fui andando assim pelo... Foi nessa oficina que você consertou? Exatamente. Eu fui andando na rua e até o Rafael foi na frente e aí tinha uma região muito suja, mas nós fomos assim mesmo. Pode ser um pleonasmo lá, né? Pro sujo para nós, né? Não, mas ali era mais sujo. Mas aí, desviando assim de coisas no chão, né? Eu cheguei na beirada do rio e aí na verdade eu foquei mais na ponte, com a ponte que nós atravessamos para chegar na cidade, porque ela era laranja, né? Não, linda. E aí a pedra eu descobri depois. Olha na só. hora eu não vi a pedra. A fotografia tem disso, às vezes tem alguns aspectos da fotografia até as ondinhas, parece que é feito à mão, gente. Bom, me fala uma coisa, Rômulo, para encerrar, como já falei. E é a segunda vez que eu tento encerrar, não consigo. Teve algum momento na viagem assim que você falou, não vai dar? Sabe aquele tipo, não vou conseguir chegar, não vai dar, meu Deus, por que eu fui pensar em fazer essa viagem? O que eu estou fazendo aqui? Por aí. Teve um momento em que nós estávamos atravessando uma floresta e o Rafael resolveu. Normalmente eu ia na frente e o Rafael atrás. Ele resolveu me passar e foi direto, seguiu em frente e eu perdi de vista. E era uma região em que a estrada era muito ruim, muito difícil, com inclinações assim de 30 graus, com cascalho. Cheio de pedra, é isso que eu ia falar, pedra, né? Cascalho, né? E a gente precisava subir uma montanha e de repente eu cheguei num determinado momento que a roda traseira da moto começou a deslizar. Patinar, né? E aí eu parei, segurando com o freio traseiro. Na hora que eu soltei o freio traseiro, o freio dianteiro não conseguiu segurar a moto e ela foi descendo e acabou tombando. E eu buzinei, a moto estava muito pesada, né? Eu buzinei, o Rafael já tinha sumido, já não escutei mais o barulho da moto dele. Na hora que eu parei para olhar, o pneu estava furado. Primeiro teve a queda, né? E é interessante, né? Como que eu comentei sobre a questão de me conhecer. Eu fiquei com vergonha na hora que a moto tombou. Por quê? Eu estava pagando mico, né? Mas pagando mico para mim mesmo. Então, é interessante passar por esses momentos para ver até qual que é a nossa reação. Eu fiquei com vergonha de alguém estar vendo, mas eu estava sozinho sem ninguém. Literalmente sozinho. Você e a natureza. Exatamente. E aí eu tentei, depois eu consegui levantar a moto, tentei subir, não consegui. Aí eu tive que descer, aí o Rafael sentiu minha falta, voltou. Alguma coisa aconteceu. E aí a gente conseguiu depois trocar a câmara de ar que tinha rasgado. Mas até aquele momento, né, a moto caiu e a gente estava na altitude, a respiração já estava difícil, né? O ar fica rarefeito. Falta o oxigênio, né? Então eu estava muito cansado com a respiração. Ofegante. Eu estava muito ofegante. Era difícil conseguir capturar o oxigênio. E aquela situação, sozinho no lugar, assim, a gente já tinha horas que não encontrava com ninguém. Meu companheiro sumiu. E aí eu só pensei assim, o que eu estou fazendo aqui? Mas aí na hora que
né? Introspectou Acalma, e tal, lógico. fala assim, poxa, eu estou fazendo aqui algo que eu queria, tem 1 ano e 6 meses que eu estou sonhando passar por esse lugar. E me fala uma coisa, quanto tempo demorou a viagem toda? Essa primeira foram 16 dias. Na Até que é segunda, pouco, né? foram poucos. E nós não conseguimos atingir um dos objetivos exatamente por causa disso. Eram poucos dias. Na segunda viagem foram 30 30 dias. dias, justo batidinhos. Isso. Mas são viagens que com muitos acontecimentos, muitas ocorrências. Então, o livro ele tem muitas histórias. E eu tento, assim, relatar no livro tudo que aconteceu, né? Sendo o mais fiel possível aos Não, não. fatos. E você consegue uma coisa que até o mais covarde como eu deseja, que é fazer o percurso. É. Ou, se não esse, mas fazer algo semelhante. Porque a sensação de liberdade, tudo bem, tem o perigo e tal, mas você está preparado para isso também, né? Não, a questão do perigo, por exemplo, a região não existem assaltos. Pode ter furto, mas assalto não existe. Então, é mais fácil a gente ser assaltado aqui nessa rua do que em qualquer lugar Não, e lá. nesta rua particularmente, de manhã corre o risco, de noite é certeza. Pois é. E a questão do risco, qualquer que seja, um acidente ou qualquer coisa, a vida já é arriscada, né? Sim. E eu acho mais arriscado a gente passar por essa vida sem fazer aquilo que a gente quer ou que sonha, do que chegar lá na frente e arrepender de não ter realizado os nossos sonhos. Para encerrar pela terceira vez. A família numa boa, aceita numa boa, Sim, não tem nenhum... Não precisou fazer a cabeça. Desde que eu comecei a fazer as viagens, né? Hoje eu sou divorciado. Mas um período grande da minha vida de motociclista eu passei com família, filhos pequenos inclusive, mas eu dedicava um tempo a eles antes de fazer a viagem. Então eu tirava 30 dias, por exemplo, de férias. Uma compensação. Uma compensação, exatamente. O cara, além de motociclista valente, é 171. Não. Na verdade é porque eu sempre fui uma pessoa muito caseira. Uhum. Então, eu falo para as pessoas, poxa vida, o ano tem 365 dias, né? Se eu tirasse em 20, 25 dias desses 365, os outros 340 eu estou disponível. Claro, não. Mas eu fiz essa pergunta porque eu imagino que muitos caras queiram fazer e não conseguem por alguma consequência familiar também. Sim, é porque, na verdade, as pessoas, elas priorizam determinadas coisas, né? Alguns querem passar o máximo de tempo com a família, o outro com o trabalho, o outro lendo, o outro assistindo televisão. No meu caso, minha prioridade é conhecer as pessoas, conhecer o mundo, conhecer paisagens e trazer experiência e compartilhar com outras pessoas, né? E eu desejo que as forças benfazejas do universo te mantenham assim, porque este ímpeto, essa coragem, esse estoicismo também, né? Só vão te fazer bem. Sim. E eu espero que você não fique só nesses 3 livrinhos aí. Eu já tenho um pronto, quase pronto, e já tenho um projeto para fazer o Himalaia 2. Portas da casa e as janelas também vão estar sempre abertas para você. Venha lançar o livro aqui. Claro, ok? Com certeza. Pessoal, agora eu vou encerrar mesmo, né? Tá bom. Não tem choro nem vela aqui, vou encerrar mesmo. Pessoal, nós conversamos com essa figura simpática, um sujeito brilhante, com uma sensibilidade ímpar, Rômulo Provetti, que trouxe ao mundo viagem de moto. Viagem de moto pelos caminhos do Himalaia, tem também o caminho do... Qual é o primeiro? O primeiro foi A Caminho do Céu. Caminho do Céu. Esse. Muito pretensioso. A Caminho do Céu, mas esse já está esgotado. Hoje só se consegue através de e-book. Puxa vida. Bom, meu caro, muito obrigado mesmo, muitas felicidades. Rômulo Provetti está à disposição em todos os canais que vão estar estampados aí na tela. Valeu? Pessoal,
Obrigadíssimo. Pessoal da técnica, nem se fala, ótimos, agradeço muito. Maria Estela Guedes, que através do site www nos insere no universo lusófono. Portugal, Lisboa, Portugal, Espanha e vai por aí. Você vai ser visto lá. Oh, okay? Muito bem, adoro Portugal e Espanha. Bem-vindo ao clube. Pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.